Há 20 anos iniciava um sonho. Lembro até hoje nós sentados numa sala vazia, conversando e pensando o que nós queríamos no futuro. Apenas com vontade de termos um escritório e com alguns valores à nossa frente. Acima de tudo, acredito que a nossa vida se permeou por alguns conceitos que nós criamos nesse primeiro dia. Dentre eles, conceito de lealdade, conceito de coragem, de não esperar as coisas acontecerem e ir atrás, o conceito de justiça, de honra, são coisas que nos trouxeram até os dias de hoje. Nós sempre conversamos, e desde os primeiros dias do nosso escritório, no sentido de que nós tínhamos que agir como uma família, como irmãos que somos até hoje, sempre dedicados à nossa visão que nós tínhamos de um futuro. E aquele sonho do primeiro dia, ele parecia sempre muito distante, de termos o escritório dos maiores de Santa Maria e mais reconhecidos, um escritório reconhecido a nível de estado e até mesmo de Brasil. E hoje nós, olhando esses 20 anos, acredito que não sonhássemos que chegaríamos como chegamos hoje. Tivemos momentos difíceis também. Nós tivemos vários momentos em que a gente precisou se unir para crescer. E graças a Deus isso sempre aconteceu. Desde a primeira sede, nós tínhamos a dificuldade, quando começou o escritório, nós tivemos a dificuldade sempre, que é aquela dificuldade de mobiliar, dinheiro, porque na verdade se começa sempre do zero, sem recursos financeiros, e graças a Deus fomos prosperando e saímos de uma sede que deveria ter o quê? Uns 30 metros quadrados, quando muito, e aí fomos para uma casa, fizemos uma reforma numa casa que tinha mais ou menos 130 e poucos metros quadrados. Fizemos reformas e começou a ficar pequeno o escritório da Tuiuti. As salas eram menores, obviamente, os computadores também eram computadores mais lentos, né? E isso aí é uma característica do crescimento e da melhoria que a gente teve. E aí depois nos pediram a casa, né? O proprietário pediu, era uma casa alugada, e nos pediu a casa. E nós, pai, e agora, para onde é que nós vamos? Vamos achar um lugar. Aí eu não me lembro se foi o Daniel que achou aquela casa na Euclides. E aí nós, fechou, vamos lá, vamos nos mudar. A casa, obviamente, não tinha estrutura nenhuma, ela era uma casa de residência. O que nós fizemos? Reformamos praticamente toda a casa. E lá se vai recursos, recursos financeiros e, obviamente, período de necessidade, de necessidade de caixa. Mas conseguimos nos mudar com uma obra sendo feita, porque nós tínhamos que nos afastar, porque foi pedido a casa, e nós atendíamos os clientes, uma polvoadeira, uma coisa incrível, e os clientes sempre também entendiam a situação, mas sei que era um caos, nós atender cliente, cumprir prazo, fazer tudo o que nós tínhamos que fazer de um escritório de advocacia em andamento. Nós estávamos praticamente trocando a roda do veículo com ele andando, né? Eu tive certeza que o escritório daria certo no dia que nós montamos. Eu vou explicar o porquê. Eu me recordo, eu e o Luciano, nós tínhamos 21 anos e estávamos na praia conversando e resolvemos abrir um escritório. Meses depois, abrimos o escritório, só não tínhamos móveis para o escritório. Eu peguei os móveis do meu quarto, o Alexandre do quarto dele, e o Luciano e o Felipe, o pai deles, tinha uma loja que estava fechando. E naquela noite fria, nós carregamos os móveis e era mais ou menos meia-noite, 11 da noite, eu vi que pessoas que trabalham de manhã à noite, dificilmente o negócio vai dar errado. Claro que no início era muito difícil. Eu não entendo muito de administração, mas na época eu era o mais, digamos, econômico. E administrava o escritório e no primeiro momento era tudo difícil. No primeiro mês a conta veio de R$221 e o Luciano conseguiu um cliente que eu cobrei R$300 para pagar as contas. E o lucro do primeiro mês foi R$60. Lá no início, quando a gente sentou, como bem mencionou o Alexandre, que a gente sentou lá no chão, não tinha um móvel ainda quando a gente foi alugar a sala, e ligamos na época para o proprietário para pedir 30 dias
e ele nos concedeu, foi a maior festa do mundo, porque nós não tínhamos dinheiro para nada. Lembro até, o Daniel tinha R$400 no banco, que ele falou que segurava as contas do mês. Eu tinha menos 150, o Alexandre tinha uns menos 200. Então assim que começou o MMT, e o Felipe já logo depois se juntou a nós e já veio mostrando toda o seu diferencial também. E ali a gente viu que tinha tudo para ir por um caminho de fazer algo diferente, como a gente gostaria de fazer, como a gente gostaria na época de fazer, e o que a gente fez, né? Na época, no início, dezembro, janeiro, fevereiro, eram meses difíceis, tinham poucos clientes. E quando o escritório começou a dar certo, nós começamos a investir em ação em massa. E uma certa feita, eu e o Felipe fomos para o interior, conseguimos inúmeras ações, talvez 200, 300 ações. Eu me recordo que nós tínhamos um dinheiro razoável, que daria para pagar 4, 5 meses da conta. Nós chegamos no hotel e eu pedi o quarto mais barato. Só que eu não imaginava que o quarto ia ser tão ruim. Não se tinha banheiro, se tinha barata e não me recordo se tinha rato, mas barata eu me lembro que tinha bastante. Então eu acredito que quando 4 pessoas que são como família passam por essas dificuldades, no momento em que as ações começam a vir, que começa a ganhar um pouco de dinheiro, tudo isso se torna mais fácil. Então eu acredito, tenho absoluta convicção que o escritório deu certo por conta desse alicerce que nós montamos aí já faz 20 anos. Eu gosto de dizer sempre que tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Então, o escritório passou por muita dificuldade, mas sempre teve a garra, sempre teve essa união, sobressaiu e fez a gente estar onde está. Eu acho que um dos grandes motivos nessa evolução nossa, de ter dado certo, e eu digo por mim, é entender que as pessoas são diferentes, porque as pessoas querem trabalhar com pessoas parecidas com elas. E nós 4 aqui, quando iniciamos, foi uma grande dificuldade de entender as manias de cada pessoa, o jeito de trabalhar, aquela pessoa que era mais concentrada, a pessoa que era menos concentrada. E isso ainda até hoje eu gosto de ver e adoro trabalhar com pessoas diferentes, porque a diferença complementa aquilo que a gente não faz bem feito. Então isso é muito importante, e eu digo sempre que um dos grandes diferenciais é saber lidar e saber trabalhar entre pessoas diferentes, que isso a gente se complementa. A questão administrativa ela é sempre o calcanhar de Aquiles de todo mundo, porque nós tivemos que aprender a administrar. Além de ser advogados, nós tivemos que, nós 4, aprender a usar o dinheiro, os recursos, otimizá-los e crescer. Nós tivemos que fazer recursos humanos, tivemos que fazer gestão de caixa, planejamento financeiro, e a gente sempre se dividia um pouco nas tarefas. Ora era o Daniel que tocava a gestão financeira, ora tocou para mim, ora veio para o Luciano, ora o Alexandre cuidava do RH. Então nós tivemos que aprender durante esse caminhar todo, a gente teve que aprender a ser gestor, porque sem gestão você não cria absolutamente nada. Eu sempre digo que a gente não está onde a gente está por não ter errado. A gente está onde a gente está por ter acertado mais do que errado. Então o erro faz parte, mas graças a Deus nós conseguimos acertar muito mais. E isso que a gente sempre está buscando aqui. Então nessa evolução, que como falou o Alexandre no início ali, como fala o Felipe também muito bem, de toda essa questão administrativa que a gente não entendia nada, dessa questão tinha que comprar livro para entender o que era um DRE, um fluxo de caixa, a gente não sabia o que era isso. E como bem fala o Daniel, em vários momentos, mesmo sem saber disso, a gente sabia aonde a gente queria chegar, a gente tinha um foco e nós iríamos chegar lá. E nessa evolução toda, quando a gente sai da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta sede, que agora estamos, nessa quarta a gente já conseguiu pensar melhor. E a gente já pensou no organograma do escritório, a gente já pensou como é que poderia funcionar, como é que as células que a gente entende que tem que funcionar o escritório, como é que elas se adaptariam de cada setor dentro do espaço físico.
Mas, novamente, a gente foi surpreendido que hoje está pequeno também. E, inclusive, estamos no meio de uma reforma novamente nesses 20 anos. Esses dias eu escutei uma expressão aqui dentro do escritório que eu achei interessante, que me disseram que o MMT era uma escola de advocacia. Aí eu não entendi, né, por que uma escola de advocacia? Porque isso eu escutei de um estagiário, porque ele disse que sabe que os demais sócios que ingressaram depois, praticamente todos, começaram aqui dentro como estudantes de direito, sem saber muita coisa da advocacia prática. E eles foram se aperfeiçoando e hoje são sócios. E os nossos critérios aqui para ser sócio, eles são muito importantes e valorosos daquela primeira conversa que a gente teve. A pessoa pode não ser a melhor no direito, porque a gente vai ensinar. Mas desde que ela tenha ética, moral e ela saiba aonde quer chegar, vai ser bem recebida aqui no MMT e com certeza vai crescer aqui dentro e se tornar sócio, que nem muitos de vocês aqui se tornaram, começando lá na faculdade. Meu nome é Cláudia. Minha história no MMT começou numa cafeteria com o Dr. Luciano. A gente foi conversar, ele me convidou para ingressar no escritório, para trabalhar com eles. Eu estava deixando a advocacia, não pretendia continuar, e ele me disse: vem trabalhar com a gente, que o escritório é diferente, aqui a gente trabalha de uma maneira muito mais próxima, mais unida. Aí eu vim conhecer o escritório, vim ver o que eu achava, e aí eu fiquei. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui, eu gostei do lugar, eu gostei do ambiente, das pessoas, da forma de trabalhar. Então, eu ingressei no escritório exatamente nesse ano, que foi em 2015. A partir daí, eu comecei a trabalhar no direito público, né, com servidores públicos na parte de execução. Depois disso, a gente assumiu um cliente em Caxias do Sul. Me mudei para Caxias do Sul para atendê-los, mais ou menos no ano de 2017, que inclusive foi o ano que eu também fui convidada para ingressar à sociedade, onde eu ingressei com muita honra e estou na sociedade desde então, trabalhando bastante. E no ano de 2019 eu me mudei para Porto Alegre, fiquei responsável pela nossa unidade de lá, que também trabalha com essa parte de servidor público, né, e com todas as outras áreas do direito. E estou lá desde então. Eu sou responsável por esse setor, por toda a unidade de Porto Alegre, e sou muito feliz trabalhando aqui. Eu me chamo Guilherme Uber. Eu entrei no escritório em março de 2008, na condição de estagiário do Dr. Alexandre, trabalhando com demandas na área de direito civil. Após trabalhar um tempo com ele, eu saí do escritório, tentei carreira solo, trabalhando na área de direito previdenciário. Passado alguns anos, eu fui chamado a retornar, daí trabalhando na minha área, que é direito previdenciário. E a partir de 2017, eu virei sócio e chefe do setor de direito previdenciário, onde me encontro até hoje. Meu nome é Thiago Carijo. Eu comecei no escritório em fevereiro de 2011 como estagiário. Em 2013 eu concluí a faculdade de Direito, passei na OAB e em 2014 passei a ser advogado, atuando na área de Direito Administrativo. Aí a minha trajetória continuou como advogado nesse setor e em 2018 fui convidado pelo Dr. Daniel Toneto para ser assessor dele na área do Direito Penal. E a minha trajetória continua. Em 2019, me convidaram para ser sócio e assumir a área do Direito Penal Militar, que até hoje estou e sou responsável por esse setor. Então, meu nome é Bernardo, eu comecei aqui no escritório como estagiário em 2014. A minha função foi contratado primeiro para cadastrar processos no sistema. Depois eu fui promovido a fazer diligências no fórum, então eu ia no fórum, pegava processo em carga. Depois eu comecei na área do direito civil, comecei a auxiliar em petições, apelações, recursos diversos. E durante esse período eu saí do escritório para fazer um intercâmbio
E quando eu voltei, recebi a boa notícia, na verdade recebi o convite para retornar ao escritório. Então, por essa trajetória de 8 anos aqui na casa, esse ano eu fui convidado para coordenar o setor do direito administrativo, e nesse setor a gente atua com servidores municipais, federais, estaduais e associações e sindicatos na defesa dos direitos. Eu sou Felipe Londro, chefe do setor de Direito de Família e Sucessões. Minha trajetória no MMT Advogados começou em 2011. Tinha recém terminado o 6º semestre da graduação em Direito, quando eu tive a oportunidade então de ingressar como estagiário no final daquele ano, em dezembro. Eu fui estagiário do Daniel Toneto na área criminal. Naquela época, 2011, 2012, 2013, era ele que, em paralelo à área criminal, fazia para alguns clientes processos de divórcio, pensão alimentícia. E quando eu me formei, em 2014, passei na prova da ordem, eu recebi uma oportunidade de abrir esse setor de direito de família, que até então não era um setor autônomo dentro do escritório. O setor de direito de família começou comigo, sozinho, e a gente foi tomando corpo no mesmo ritmo do crescimento do MMT. Nesses 20 anos, todo mundo que fez parte da trajetória do escritório cresceu. Quem entra, quem chega no escritório, seja um colaborador, seja um cliente, tem a sua vida transformada, assim como a minha também foi. Hoje o setor de direito de família tem pessoal, tem uma equipe própria, ele é um setor autônomo e, assim como o escritório em si, está numa ascensão muito grande. No primeiro trimestre do ano de 2020, fui convidado a compor o quadro societário do escritório, consolidando-se então esse setor de direito de família como parte integrante dessa família MMT. Sou até hoje então sócio responsável pelo setor de direito de família e sucessões. Meu nome é Matheus, eu iniciei no MMT Advogados como estagiário em março de 2014, trabalhando no direito do trabalho, e segui até 2017, quando eu me formei e passei a trabalhar como advogado, também no direito do trabalho, mas já assumindo o setor de direitos difusos e coletivos. Até que em 2020, eu pude entrar como sócio do MMT, e assumir tanto o direito do trabalho como o direito difuso e coletivo. Quando estagiário, eu vi que o MMT era um escritório diferente, um escritório que foi muito além do que era o curso de Direito. Abriu os horizontes para uma coisa que, na teoria, a gente não vê, E isso junto com um ambiente que sempre foi muito bom de trabalhar, com pessoas que eram muito mais do que colegas, eram amigos, E com o passar do tempo eu vi que tanto o escritório como a advocacia eram coisas que era justamente o que eu esperava do direito. Então, o que nós pensávamos? Nós já pensávamos lá em 2001, 2002, 2003, lá, que nós tínhamos que pensar administrativamente. Nós tínhamos que tirar o melhor de cada pessoa e fazer com que ela estivesse feliz no ambiente de trabalho. Então, assim, ambiente de trabalho, ele ou impulsiona ou ele acaba com as pessoas. Então, tem muitas pessoas que ficam tristes no ambiente de trabalho durante anos e anos e anos e não conseguem crescer e não sabem por quê. Mas aqui no MMT eu garanto que aqui a gente puxa o outro para cima, ajuda o outro, é uma equipe coesa. Toda pessoa que vem trabalhar aqui, do estagiário ao advogado que vem, eu acho que eles vêm com um sentimento de querer crescer conosco e a gente dá a oportunidade. A gente sempre deu oportunidade para todo mundo e a gente sempre vai continuar dando de quantos em quantos anos forem para frente, porque a nossa filosofia aqui sempre foi dividir para somar. Então, assim, é importante o ambiente de trabalho, é importante essa equipe unida e o MMT, ela é uma equipe unida. Então eu tive essa lembrança e achei importante trazer, E a partir desse começo, assim, onde nós tínhamos um estagiário, depois disso a gente contratou um estagiário que trabalhava para todos os advogados, E depois disso muitas pessoas que vieram como estagiários se formaram, alguns a gente ajudou inclusive, que tinham dificuldades e até hoje são amigos, e cúmplices assim. E é como o Luciano falou,
A principal questão que a gente exigia era o quê? A vaidade fica do lado de fora. Porque a vaidade, no meu entendimento, é onde tudo começa a terminar. E as pessoas que estão aqui hoje é porque pensam no todo e não pensam apenas em si. E obviamente que passaram pessoas por aqui, pessoas importantes, mas que um pouco dessa visão diferente de querer pensar primeiro em si do que dos outros, elas acabaram saindo por conta própria. Então o MMT eu acho que é muito disso, é um por todos e todos por um, é pensando sempre no bem comum do escritório e deixando a vaidade de lado. Mas enfim, uma coisa interessante é que aqui no escritório o que eu vejo entre as pessoas é que todo mundo é amigo. Os 3 sócios, nós 4, é que nem da minha família, a Cláudia é nossa mãezona. Tanto o Matheus, o Londa, o Thiago e o Guilherme não têm filho. Posso dizer que vocês são uma mistura de irmão mais novo com filho. A gente está sempre nessa amizade. Então eu acredito que o escritório dá certo por conta dessa família, dessa amizade. Todo mundo aqui é amigo antes de tudo. Antes de colega, aqui todo mundo é como se fosse familiar. Muito realizada, né? Em seguida que fui para Caxias, fui convidada para ser sócia, né? Fiquei muito honrada com o convite, inclusive por, né, ser uma sociedade de homens e que às vezes as mulheres acham que a advocacia é uma área predominantemente masculina, mas é muito legal que a gente consegue conquistar o nosso espaço, consegue ser respeitada. Eu sou extremamente bem tratada aqui dentro, né? Então eu acho que vale a pena. As mulheres devem batalhar pelo seu espaço porque a gente está aí para isso, né? O que me marcou foi a ética do escritório, né? E sempre o incentivo para se buscar novos desafios, né? Para não se deixar se assustar pelo processo, por uma tese difícil, mas correr atrás da solução, né? E sempre todo mundo se ajudando, se incentivando. Mais tarde, quando eu já era advogado, eu lembro de uma vez que, trabalhando numa tese nova com o Luciano chegou de manhã e falou: eu não aguento mais o Matheus, ele não para de me cobrar. Sempre foi uma relação muito boa com todo mundo e sempre de igualdade. Todo mundo querendo se ajudar e se vendo na mesma altura. Estava eu ali, o sócio reclamando que eu estava cobrando ele do que a gente tinha combinado, né? E então é esse tipo de ambiente que eu sempre tive muito apreço e, né, muita sorte de poder estar aqui e junto com sócios que eu tenho total confiança e que eu considero uma família. Um vai estar numa situação complicada, o outro não está passando por um momento legal na vida e tal. E a gente nunca deixou de brigar num bom sentido para, vamos se acordar e vamos lá, né? Vamos voltar para a vida. E essa falta de, eu volto a dizer, a falta de vaidade, isso aí nunca existiu entre nós 4 e não existe entre nós agora todos, né? De pegar e tu escutar uma chamada assim, dizer, e vai para casa emburrado, mas pensar, é mesmo, realmente eles estão fazendo isso porque querem o meu bem, que querem o bem de toda a organização, de toda a firma, vamos dizer assim. E a gente nunca se furtou de chegar e puxar a orelha do outro quando precisava. Porque eu acho que é aí que está a diferença de tu querer o bem da outra pessoa, né? De tu querer o bem do cara que está ao teu lado, de tu querer o bem da tua sócia, tu pegar e puxar a orelha quando tem que puxar, porque tapinha nas costas não tem, né? E eu acho que isso que leva também o nosso escritório, da porta para fora, a ser tão respeitado. Porque todo mundo sabe que se alguém aqui dentro tiver um problema, vai estar todo mundo unido em volta dele. Isso aí nos dá muita força. Uma coisa que eu acho que todo mundo tem a mesma percepção aqui é que a gente funciona como se fosse uma família, né? E a família é exatamente isso, é pra crescer todo mundo junto, mas para também se apoiar quando for preciso, né? Então as portas são sempre abertas para qualquer coisa, né? Acho que isso também é fundamental. E é raro, né? É raro hoje em dia a gente encontrar isso, porque são poucas as pessoas que a gente pode efetivamente confiar. Eu sei que eu posso esticar a corda e puxar, porque tem gente que vai dizer assim, não quero mais, vou embora. Quem está aqui eu posso chegar e dizer assim, cara, tá errado, não é assim, vamos mudar, vamos trabalhar junto, vamos melhorar. Porque vai fazer, ao invés de pegar e dizer assim, não, me sentir ofendido, vaidoso, vai melhorar. E é assim que a gente melhora. Mas eu sei que em muitos lugares a gente chega e vai cobrar alguém de algo,
vai dizer, não gosto assim, não quer, não é o jeito que eu vou trabalhar. Então, assim, nós perdemos pessoas aqui dentro, e pessoas competentes, mas que não se adaptaram à cultura da empresa. A cultura é muito importante, e a nossa cultura é essa, é enraizada, está enraizada no MMT. Então, cultura é uma coisa muito... a gente não escolhe, a gente escolhe como a gente quer trabalhar, mas a gente não consegue... se nós aqui fôssemos nós 4 que fundamos fossem pessoas mau caráter, vamos dizer, nós estaríamos cercados de pessoas mau caráter. Acho que em cima desses valores que nós sempre trabalhamos e que no meu entendimento são 3 pilares, é a nossa cumplicidade, né, de irmãos. O segundo pilar são nossos colaboradores, que nos dão a base necessária para tudo. E o terceiro pilar são os nossos clientes. E em cima de todo esse trabalho e todo esse dia a dia, sempre levando à frente a nossa ideia, eu acho que conquistamos, né? Em 20 anos, o que não imaginaria. Quando nós sentamos naquele chão vazio, naquela sala vazia, nós tínhamos um sonho que muita gente não acreditava, mas nós acreditamos. Eu gosto de trabalhar no escritório porque aqui a gente trabalha de uma forma diferente. Esse é um dos fatores mais importantes que eu considero para a união da nossa equipe. A gente sempre tem um colega disposto a ajudar. E o MMT para mim é isso, é uma equipe extremamente unida, que está sempre disposta a se ajudar. O escritório é um local de trabalho, com certeza, mas também é um local de troca. É um lugar onde a gente vem, onde a gente doa, mas a gente recebe muito. A gente recebe muita atenção, a gente recebe muito carinho, companheirismo. E esse eu acredito que é um dos nossos pontos diferenciais de qualquer outro lugar. Aqui dentro a gente realmente tem um amor entre a equipe, nós somos um time de verdade. O MMT, num primeiro momento, ele representa uma grande família, né? Porque aqui é onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto bem, ao lado de pessoas que eu amo. E num segundo momento eu acho que ele representa uma verdadeira escola. O MMT para mim é a minha segunda família, porque grande parte da minha vida e do meu dia eu passo aqui dentro, porque trabalho com pessoas dedicadas, pessoas alegres, felizes, é um ambiente muito bom de trabalhar. A visão do escritório é uma visão de crescimento coletivo. Então todas as pessoas que estão aqui, elas estão unidas para crescer pessoalmente, de forma individual e também de forma coletiva. Então, um crescendo, um desenvolvendo, desenvolve todos. E trabalhar com essa equipe realmente é excepcional. O escritório está de parabéns por esses 20 anos de uma trajetória muito linda, de muitas conquistas, muito esforço, muita dedicação. Tem muito mais por construir. Ele 20 anos, parece muito, mas com certeza um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer que estávamos recém no começo. Eu gosto de trabalhar no escritório porque na rotina que a gente leva aqui, eu sou forçado a ser sempre a melhor versão profissional e pessoal do Felipe. Depois de algum tempo trabalhando como advogado, eu tive a felicidade de ser convidado pela sociedade para ingressar no escritório como sócio. E a partir de então eu tive todo tipo de realizações, né? E cada vez mais eu fico feliz de poder fazer parte dessa história. E hoje somos premiados com uma família muito maior. Mais de 30 pessoas que fazem parte dessa família.